Olá, boa noite, caros amigos. Estamos iniciando hoje essa palestra, esse encontro especial. O meu nome é Ida Meireles, eu estou dedicada ao serviço espiritual há cerca de 38 anos. E hoje, então, queria compartilhar com vocês algumas experiências bonitas. Para aqueles que não conhecem Brahma Kumaris, trata-se de uma organização internacional cuja sede está em Mount Abu, na Índia, e nós contamos com um número de 8.000 escolas espalhadas por 130 países. Então, nesses 80 anos que Brahma Kumaris tem atuado, a notícia se espalhou e muitos se aproximaram, e no Brasil nós temos 40 pontos de estudo, centros grandes, centros menores, núcleos, pontos de atividade, e as pessoas de todo o país têm se aproximado do conhecimento. E nós sentimos que tem havido bastante benefício. Então, hoje o assunto que nós vamos falar trata-se de reconhecer melhor o valor da riqueza espiritual. Quando nós reconhecemos que nós somos seres espirituais, tudo muda na nossa vida. Então foi assim que, quando somos crianças, nós temos também gosto por muitas coisas e nós recebemos ajuda de nossos pais, de nossos mestres, temos amor pelas coisas bonitas, e eu observo que coisas que eu gostava quando era criança, natureza, música, crianças, e também inspirações que os pais transmitem através de religião, tudo isso eu usufruí. Mas o que aconteceu foi que, com mais de 30 anos de idade, eu senti muita falta de entender melhor o significado da vida. E também entender por que há perdas, tristeza. Eu observei o sofrimento do mundo e eu também passei um momento por um período de insegurança com a perda do pai. Então foi que eu comecei então uma busca maior e encontrei Brahma Kumaris, o conhecimento do Raja Yoga, e lá eu senti que ao me conhecer melhor, reconhecer então que eu sou essa luz, um ser espiritual, então a pessoa que transmitiu o conhecimento disse: quem é você? Eu falei que eu era uma professora, uma educadora, ele disse: você esqueceu o principal. Eu falei assim: como assim? Você é um ser de luz, você é um ser extremamente valioso, uma energia muito pura que brilha na forma de um ponto de luz no centro da sua testa. Então, aquilo foi um impacto tão grande para mim que acredito que até hoje eu não esqueci mais daquelas palavras e dessa experiência de que eu sou esse ser. E gradualmente eu passei a visualizar que todo mundo é um ser espiritual, um ser valioso, um ser de paz, um ser de luz. Mas depois eu percebi também que eu estou sabendo isso, eu estou reconhecendo, mas eu não estou conseguindo praticar no cotidiano, no dia a dia. Então eu fui informada que teria estudo diário e que a gente ia aprender também a meditar. Então tudo começou dessa forma tão simples, não é? Foi em 1980, eu passei a assistir essas aulas que vão refletindo e mostrando, não, você é isso, todos são esses seres espirituais. Então a nossa visão muda completamente. Todas aquelas coisas que eu amava quando era criança e que depois, quando era jovem, me dediquei tanto à música, à dança, às artes em geral, mesmo o amor pela natureza, ganhou uma outra conotação.
A visão muda completamente quando você vê através desse terceiro olho. Eu sou um ser espiritual e a natureza começou então a me inspirar a ter esse ritmo dela, a entender as coisas. Então, aquela insegurança que veio com a perda do pai, eu percebi que na meditação alguma coisa acontecia. Meu coração estava se abrindo e eu estava recebendo paz. Eu também senti que, além de eu me reconhecer como luz, havia uma luz superior que estava me preenchendo e que tinha esse amor por mim, até eu reconhecer, esse é meu pai espiritual, o pai que é incorpóreo e que a meta principal do Raja Yoga é essa conexão com Deus. Então, quando a gente chega, o reconhecimento ele é gradual. Eu fui aprendendo a cada dia e tendo tanto interesse naquelas aulas e nas lições de casa, que eu comecei então a visualizar essa luz, essa estrela brilhante comecei a conversar com a outra luz. E aí então tive essa proximidade com o Pai mais amado, que ele revelou: eu sou seu pai nesse momento, eu senti isso. Eu estou preenchendo você de amor, de paz. Então, todo sofrimento vai ser diluído e todas as pessoas que receberem essa luz, esse conhecimento, que então vão aumentar o seu próprio valor. Se a gente não se conhece, o nosso valor é pequeno. A gente pode ser um artista, uma professora, um músico eminente, mas a gente não tem ainda aquelas virtudes bonitas, valiosas, que são mais constantes. Então, toda essa impermanência, perda de amigos, você não tem mais aquela infância dourada, juventude bonita, tudo vai passar, com o que é que você fica? Aí eu pensei, eu quero encontrar algo mais duradouro. Então foi tão interessante que quando eu quis estudar música em outro país, meus pais se preocuparam tanto por eu ser jovem e ir longe. Eles eram religiosos, eles disseram: você faz então um retiro espiritual para você ter uma base para poder morar só num outro país, na Alemanha, na Áustria. Eu obedeci e fui. Mas aconteceu uma coisa bem interessante, que nesse retiro, era um retiro para cristãos católicos, quando terminou o retiro, todos contaram sua experiência, que tinham reconhecido seu pai espiritual. E tinha uma multidão e eu tinha que falar diante dessa multidão. E eu fui a única pessoa que não tinha reconhecido. Todos tiveram reconhecimento do seu pai espiritual, da sua religião. Mas aí eu ouvi uma vozinha lá da multidão, que ela disse: você sempre pensa que a gente precisa estudar, viajar para poder entender as coisas. O que você procura está dentro de você. Essa foi a grande chave na minha vida, que tudo que eu procurava externamente, eu tenho encontrado internamente, e quando me aproximei do Raja Yoga, eu ouvi a mesma coisa. Não é externamente que a gente encontra a paz, mas é internamente, porque essa é uma qualidade original do ser da alma. Então, vocês podem ver que durante a longa jornada da nossa vida, há uma ligação que em alguns momentos a gente não percebe, mas hoje, com mais maturidade, eu vejo uma ligação, um fio unindo as minhas experiências de criança, de jovenzinha, com a arte, com a música, com meus familiares, com os meus amigos, e agora na Brahma Kumaris, há 38 anos, as experiências continuam mais profundas, porque eu tenho me aproximado de pessoas do mundo todo, e eu vejo
todos nós passamos por algumas experiências similares, de insegurança, de incerteza, de preocupação, e um dia nós ganhamos um presente, uma apresentação mais profunda de nossa natureza, de nossa identidade verdadeira, da nossa essência. Então, é isso que eu estou vivendo nesse momento e que eu estou compartilhando com vocês. Muitos de vocês já podem ter também essa mesma experiência, mas o que é que hoje nós estamos inspirados a fazer? É ter mais constantemente um ciclo de positividade, acordar de manhã com um novo alento e sentir que é mais um dia que eu vou poder crescer, mais um dia que eu vou aprender algo, que eu vou estar com as pessoas, poder ajudá-las, receber cooperação que eu tenho recebido de tantas pessoas experientes, que eu tenho recebido de professores também da Brahma Kumaris. Isso tudo tem enriquecido. A cada passo a vida se torna mais valiosa. Então, eu também preparei para vocês algumas imagens inspiradoras que eu observei que através delas, dessas imagens que foram escolhidas, são essas mesmas coisas que a gente ama sempre, as coisas boas da vida, mas que quando elas são temporárias, o que é que acontece? A gente fica sentindo vazio quando perde, quando você sente que não tem mais facilidade para determinadas coisas, ou quando há um revés nas questões financeiras, dificuldades profissionais, sofrimento de amigos, parentes, mas sob o ponto de vista espiritual, há uma coisa que não muda. Há uma coisa que é estável, que é verdadeira. Então, em primeiro lugar, é esse reconhecimento que nós somos luzes, esse ser de paz que nós chamamos de alma. Então, isso não muda, isso é permanente. E outro aspecto é também que o nosso Pai está sempre disponível. E Ele é também aquele que não muda, que está sempre disponível para nos amar e que tem a melhor visão do mundo. Tem tanto amor, tanto respeito e tanta consideração por cada um de nós. Então, isso foi o suficiente para eu acreditar. Esse é o meu Pai verdadeiro, meu Pai espiritual. Esse é o Pai de todos, mas eu estou sentindo o seu amor, sua proteção. Então, a partir daí, minha vida mudou e eu tão amo o conhecimento, que todo dia eu aprendo alguma coisa a mais. Então, eu estou melhorando vários aspectos da minha personalidade, vencendo muitas coisas de limitações também, não é? Para poder desempenhar melhor essa tarefa grandiosa. Então, o que eu queria dizer para vocês nessa apresentação minha, o relação a Brahma Kumaris, que a gente vai poder refletir junto um pouco vendo as imagens. Então, a primeira coisa que eu sinto que as pessoas têm procurado muito é pela espiritualidade. Então, nós estamos reconhecendo através da espiritualidade que nós somos uma joia muito preciosa, que vocês são esse diamante reluzente. E o que, que nós estamos querendo fazer nesse minuto, nesse momento? Eliminar todos os veios, os nossos defeitos e saber que a nossa origem é divina e que no momento nós fomos completos com todas as virtudes, com todos os poderes,
mas com o passar do tempo a gente esqueceu dessa riqueza, desse valor. Então, é por essa razão que às vezes a gente se vê pequeno, às vezes a gente se vê grandioso, mas é tão lindo saber que a gente é uma joia muito valiosa. Aos olhos de Deus, nós somos um diamante. Então, essa grandeza do ser também como luz, vocês já observaram que todo mundo ama a luz? Por que será? Quando há as festas cristãs, quando há Réveillon, quando há Natal, a gente vê diferente o Brasil iluminado, onde nós vivemos, e a gente vê de uma maneira geral, todo mundo ama a luz, ama o sol, ama a claridade, ninguém aprecia a escuridão. E agora, ao reconhecer que nós somos essa luz bonita e o que o nosso Pai é o sol espiritual, o sol do conhecimento, então isso é uma alegria muito grande. Nós gostamos também de ter esse ponto de luz onde nós vivemos, para sempre lembrar, é isso que eu sou, e o meu Pai é essa energia pura. É como a luz do mundo, e a luz é para todos. Então, vamos refletir também um pouquinho agora o que tem dado realmente felicidade para vocês. E eu vejo que as coisas que dão felicidade para mim, elas passaram a ser mais simples. E eu aprecio as coisas que eu já apreciava, mas com uma visão ampla. Porque quando a nossa visão muda, a vida vai se renovando. Não é bom pensar sempre igual e ficar apenas na rotina de um trabalho, de ter apenas uma família, de ter um salário, alguns amigos. Nós precisamos de muita novidade para sermos completamente felizes. Então, mesmo uma criança, eu observei que a gente dá aula para criança, e eu sempre lidei muito ensinando música, mas eu vejo as crianças têm uma capacidade extraordinária. Elas são capazes de fechar os olhos e criar pensamentos bons. Se uma criança é capaz de fazer isso, então, ao crescer, o que que nós descobrimos? Que a arte de viver em paz, a arte de viver feliz, é você criar pensamentos bons, eliminar os pensamentos negativos e fazer então com que o sol esteja sempre brilhando na sua frente, o sol do conhecimento que inspirou, né? Que nós somos a mente, que a mente cria pensamentos e que nós somos esse espírito, essa luz, uma alma, que a alma é como se fosse aquela que comanda a mente e um intelecto também, que reflete, que pensa e que escolhe o melhor. Então, ao amanhecer ou ao anoitecer, nós somos capazes de apreciar cada dia da nossa vida. Quando nós não somos felizes, nós pensamos, ai, que bom, um dia menos quando a gente vai adormecer. Mas quando nós somos felizes, a gente é feliz ao acordar. E é o sentimento mais puro que eu tenho no meu coração. Como eu ganhei esse presente. Se a gente reconhece o valor do tempo, eu sinto que até a preguiça a gente conquista. Ela termina, porque a gente gosta de acordar cedo, sabe que vai estudar, sabe que vai meditar e se preparar para um lindo trabalho. Então, é tão bom reconhecer o valor da nossa vida e o nosso próprio. Então, um valor muito grande, um poder extraordinário que me veio enquanto eu estudei música com som e silêncio, mas aqui a gente aprendeu que o silêncio, ele traz um equilíbrio interno. E nós precisamos muito de equilíbrio
por causa das emoções desenfreadas, às vezes muita tristeza, às vezes muita alegria, e uma oscilação muito grande. Aí ninguém entende, ninguém sabe como que vai nos encontrar ou encontrar determinadas pessoas, mas eu vejo que o silêncio, tanto pela manhã como no entardecer, ele pode trazer paz e calma à nossa mente. É um tesouro tão extraordinário. Eu vejo que as religiões, as pessoas no mundo, com arte, né, de concentração, estão fazendo retiros de silêncio, porque estão cansadas, estressadas, e nós precisamos desse descanso muito merecido. Então, acontece algo quando nós fechamos os olhos, mas aqui também a gente mantém os olhos abertos para meditar. Então, muitos estranham, falam: não, eu só sei me concentrar com os olhos fechados. Então, a gente pode fechar um pouco, especialmente quando a gente está diante de uma paisagem bonita, a gente vê aquilo, ao fechar os olhos, a gente vê o benefício de estarmos em uma natureza tão rica, tão inspiradora, tão silenciosa. Às vezes nós podemos ter experiências assim em nossa casa, em uma janela, olhando o céu ou a terra e ter uma experiência de um descanso. Nós estamos fazendo isso de hora em hora, um minuto de paradinha para respirar fundo, como se a gente fosse tomar uma água. Aí a gente traz a água do conhecimento para refrescarmos internamente. Vocês já tiveram essa sensação de estar feliz e querer voar? Então a gente aprendeu a voar com os pensamentos. Os pensamentos bons, os pensamentos de amor, os pensamentos de entusiasmo são como asas. Eles fazem a gente voar. Aí a gente quer ir para o alto e deixar um pouco o mundo barulhento, o mundo dos relacionamentos e ir para aquele mundo de onde nós viemos, que é chamado de céu, o mundo do silêncio, onde a gente pode descansar além do sol, além da lua, das nuvens, das estrelas e ter uma realização. Eu estou voando para um oásis de paz. Então, voltando ao assunto, por que que as crianças experimentam tanta alegria, tanto contentamento com o seu futebol, com suas correrias? Eu escuto diariamente quando elas chegam da escola aqui no bairro onde eu vivo, nos playgrounds, é só risada, brincadeira, algumas briguinhas, é verdade, mas o que eu vejo é alegria. Elas são mais inocentes e elas são felizes com tudo que elas podem brincar a cada dia, correr, saltar. E eu vejo que com balão, que eu faço aulas com as crianças ainda, a gente vira uma criança também. A gente também gosta de brincar com elas e sentir essa leveza, esse amor. E a gente vê que nós temos internamente esse lado que é bom ser mantido. Ter a seriedade como uma pessoa madura, mas manter esse lado da inocência da criança, de poder brincar e ser feliz assim. Então, como eu comentei com vocês, mais um dia de paz, mais um dia de felicidade. Por que que a natureza tem inspirado tanto as pessoas? Eu tenho observado que quando alguém está cansado, estressado, quer ir para uma praia. Agora aqui na Bahia eu vejo que todo mundo está indo para a Chapada, porque lá tem cachoeiras, porque lá tem espaços para andar, tem um ar livre. É uma riqueza da natureza daqui. E é uma coisa que não tem propriamente custo. Então, veja que a natureza, mesmo no momento que é chamado fim, não é? De um ciclo de vida,
de uma longa jornada, ela ainda nos inspira, ela ainda nos serve, porque ela tem um ritmo muito bom. E se a gente se aproxima, a gente se inspira, a gente pode ser melhor também. O que vocês sentem quando vocês olham para o céu? Sempre que eu olho para o céu, eu vejo que ele muda. Eu gosto de observar. De manhã, então, a gente vê que ele passa por vários tons. E também, agora nesse outono, aqui em Salvador, tem chovido bastante. Mas quando o sol surge de manhã, é muito lindo apreciar as mudanças de tonalidade. E há um sentimento de elevação, de alegria. Aquela mudança vem também para você. Então, é como se o céu, a terra, que aqueles que não têm o mar usufruem também da beleza da natureza, dos frutos e daquilo que você pode plantar, semear e ser a sua nutrição. E o mar, ele traz amplitude, traz o ilimitado para você. Então é o que as pessoas correm, se liberam de cansaço, de estresse, de desânimo, ganham nova energia, mas depois, se elas têm essa experiência espiritual, isso pode ser usado em qualquer lugar, na sua casa, no seu trabalho, você pode trazer essas experiências com o silêncio e com os pensamentos elevados. O que é que traz equilíbrio para nós e o que é que rouba o nosso equilíbrio? Quando a gente tem um trabalho muito grande, pode ser que a gente se estresse. Então, quando eu vim para Brahma Kumaris, eu pensei que aqui era só lembrar de Deus, ia ficar sentada numa montanha, mas não é bem assim. Eu vejo que nós temos muita atividade ao longo do dia, uma rotina grande, especialmente aqueles que trabalham fora. E nós temos os horários para sentar e para meditarmos, ficarmos em silêncio e inquietude para equilibrar a ação com o silêncio. Se você só faz, se você só se dedica aos outros, você vai sentir muito cansaço. Então, os pais, os professores, os grandes líderes, todos necessitam desse equilíbrio e a gente tem que procurar. Se eu tenho muita ação, eu tenho que ter também as paradas. Se eu estou sempre oferecendo tudo para as pessoas, eu tenho que receber cooperação. Então, cada um de nós pode refletir qual aspecto de equilíbrio eu estou necessitando. Se eu tenho mais idade, eu tenho um outro ritmo. Se eu sou jovem, é claro que eu vou fazer mais, mas eu também tenho o meu limite. Então, se eu ando muito sério, eu vou ter que me equilibrar sendo mais alegre, mais leve. Eu aprendi uma lição com Didymani Morini, uma professora antiga do Raja Yoga. Ela era séria, ela meditava profundamente, mas ela disse: à noite vocês têm que brincar um pouco, à noite vocês têm que sorrir para descontrair. Essa lição foi muito boa para muitas pessoas e para mim também. É uma forma de equilíbrio. A luz traz o dia, a paz traz o amor. Então, nós temos uma vida cíclica, nós temos a noite e o dia, sempre assim. E nós vimos que a gente entender esse fenômeno do tempo, nós vimos que a natureza é cíclica, nós também crescemos, amadurecemos, somos uma semente de luz eterna. O corpo é passageiro, é como uma moradia para nós. Mas eu não sou o corpo. Eu sou a luzinha, a estrela que é eterna, vou viver sempre, então ela tem que ser cuidada, porque ela é a luz. Ela é que traz o dia para mim. Ela que está promovendo paz e amor no meu mundo interno.
Há muito fardo na cabeça em relação ao nosso passado. Nós não sabemos exatamente as ações que fizemos, que as pessoas fizeram que trouxe tanto sofrimento para o mundo. Mas se a gente entender que o mundo externo é um reflexo do mundo interno, então a gente tem que dar atenção para qual mundo? Para o mundo interno. Nós temos que trazer leveza, nós temos que perdoar a nós mesmos, nós temos que perdoar os outros. E a gente tem que ver que o tempo passou, nós não sabemos quanto tempo resta para a gente se transformar internamente. Porque se eu me transformo, o mundo se transforma. E é uma grande verdade que, se nós queremos melhorar o mundo, eu tenho que dar um dedo de cooperação. Se eu quero ajudar alguém, eu tenho que estar bem. Eu tenho que trazer leveza, ser mais simples, assim como a natureza é tão simples, tão bela, tão cheia de beleza. E é essa beleza que traz harmonia e encanto. Você tem toda essa beleza no seu coração. Todas as qualidades originais fazem parte de todos os seres humanos. E saber que a bondade é uma virtude intrínseca a todos os seres, quem é que vai espalhar essa notícia? Qual é a mídia que vai poder transmitir essa beleza à juventude, a todas as pessoas do mundo todo? Porque os países de terceiro mundo, eles têm uma porção de valores materiais que nós não temos, mas nós sabemos que as pessoas, por causa de honra, se elas não conseguem aquilo que é proposto, né, pelas lideranças, elas estão infelizes. Então, nós temos que descobrir uma mídia, nós temos que descobrir uma forma de inspirar as pessoas. E eu sei que vocês que estão me ouvindo já estão com esses pensamentos, mas pelo menos eu quero ser um instrumento para espalhar a paz, para inspirar mais calma, e eu estou fazendo esse esforço para me manter assim. Aquilo que falta para nós, nós podemos doar para os outros, porque o ato de doar, a gente vê que existe uma qualidade na humanidade que, quando o sofrimento é muito grande, o que que a gente nota nas pessoas? Um sentimento de amor e misericórdia. Então, parece que chegou o momento de ser um grande doador, de estar sempre doando. Até aquilo que parece que ainda eu não tenho no meu coração, mas eu vejo alguém precisando. A mãe não faz isso? Ela faz sempre isso. Os pais doadores, aqueles que têm já essa meta, né, em suas vidas de estarem sempre doando, eles estão recebendo mais. Então, eu gostaria também de compartilhar com vocês isso, que é um ensinamento, uma sabedoria. Se a gente estende a mão para doar, depois nós temos um retorno de volta, que é como um entendimento profundo de uma lei, que nós colhemos aquilo que plantamos. Então, se a gente semear muitas sementes de paz para poder doá-las, semear muitas sementes de amor, de coragem, de determinação, muitos frutos virão para nós. Então, a colheita será de bastante riqueza, de bastante preenchimento, para não faltar para ninguém. O sol do conhecimento está sempre disponível para nós. O sol físico também é para todos. Mas pode ser que um dia ele não venha. Tivemos um dia todo de chuva nessa semana que passou.
mas o sol do conhecimento está sempre disponível e nós podemos estar diante dele, absorver tanta luz, tanta sabedoria, tudo que o nosso intelecto necessita, tudo que o nosso coração quer saber. Todos os segredos estão sendo revelados sobre o ser humano, sobre a alma, sobre a personalidade divina do Pai, o grande doador, segredos sobre a lei do karma, dar e receber, e também esse ciclo do tempo que revela o momento que nós estamos vivendo é o mais precioso, porque o Pai disse: quando houver irreligiosidade, quando houver difamação na religião, nesse momento eu venho, mesmo que seja silencioso, incógnito, ele já está presente, o sol que está jorrando luz, poder e paz para todos nós. Vocês já refletiram sobre esse aspecto, que é a riqueza que nós podemos criar com os nossos próprios pensamentos? Isso custa alguma coisa para vocês? Não custa nada. É a riqueza que nós possuímos e que todos nós podemos crescer através disso e criar um hobby. Pensar bem, pensar melhor e sermos mais positivos em relação a tudo. O nosso Pai é tão positivo, ele é tão especial, tão doce. Um dia, estudando, meditando, estando com meus companheiros, eu reconheci que o nosso Pai, ele tem humor. Ele é capaz de transformar uma coisa negativa em positiva e fazer com que os filhos estejam felizes. Ele só quer dar felicidade, mas o seu pensar é o mais elevado. Quanto tempo passou? Quanto tempo nós ainda temos? Mesmo vocês que são jovens vão perceber que as coisas acontecem de repente. Tudo é imprevisível. E o que é que nós fazemos diante disso? Nós temos que valorizar mais o tempo. E uma forma de valorizar o tempo é melhorar a qualidade dos pensamentos, porque são os maiores tesouros que nós possuímos, a gente não tem que comprar. É a riqueza interna. E se a gente utilizar melhor isso, nós podemos nos tornar os mais ricos, os mais felizes. Mesmo uma criança inocente, fazendo a sua lição, a sua oração, é capaz de atrair um animal em respeito àquilo que ela está fazendo. Então, o que é que nós não conseguimos? Até a natureza é feliz quando vê uma cena assim. Então, cada um de nós reflete algo muito profundo em relação ao mundo. Cada um de nós pode fazer a diferença. E eu sei que cada um de nós que estamos presentes hoje aqui já teve esse pensamento que nós gostaríamos muito de fazer em algum aspecto da nossa especialidade, de fazer essa diferença, de ajudar a melhorar a humanidade, a grande família do mundo. A nossa fala também tem muito valor. Elas podem ser joias tão valiosas, podem ser como uma pérola. Então, bons votos para que todos nós nunca mais possamos dar tristeza através da fala, que com a fala a gente pode dar ânimo, entusiasmo,
Mas a gente pode magoar também, a gente pode ofender, a gente pode se tornar arrogante, mas a lição para o momento que nós vivemos é que tem que ser ao contrário. Nós temos que praticar mais a humildade, nós temos que ser mais doces, como uma criança que encanta seu pai, sua família, com sua doçura. Não é verdade? Que com esse olhar, com esse sorriso, brota no coração que todo mundo aspira, ser mais doce e receber mais amor, respeito de todos. Então, nós temos um exemplo maravilhoso que é do Ser Supremo, da Alma Suprema, Pai de todos os profetas, Pai daqueles que vieram também para melhorar o mundo. E tem o exemplo das crianças, por serem mais inocentes e puras, elas transmitem mais a doçura, que só de olhar no rostinho delas, o que é que a gente sente? Essa mesma doçura. Então, o sol do conhecimento está disponível para todos nós. Então, hoje foi ele que esteve aqui, que esteve aí para vocês também. Então, essa alegria de termos descoberto algo no momento que mais eu precisava e que agora, pelo fato de poder ter alimentado mais, me nutrido, né, com o conhecimento espiritual e que me mostrou a necessidade de mudar minha alimentação física para o corpo também. O corpo é tal instrumento extraordinário, ele tem que funcionar. Não importa a idade, você tem que fazer seu corpo funcionar. Então, a alimentação física, os exercícios, cuidar bem do físico, equilibrar com o espiritual, com a alimentação, que é trazer mais luz para o intelecto, trazer mais sabedoria para o nosso mundo interior, é que faz com que a gente seja como um farol, uma luz bonita, iluminando outros. Obrigada pela atenção. Se vocês quiserem se manifestar, eu gostaria tanto de ouvi-los um pouco, mas eu achei que foi muito bom e que a gente naturalmente quer fazer uns minutinhos de meditação. Mas se vocês quiserem perguntar algo, creio que temos alguns minutos mais. Tem alguma questão, alguma pergunta? Tá bem. Então, se há tempo, eu vou responder para vocês. E depois, em seguida, mergulhar numa experiência amorosa. Tá bem. Então, nós vamos adiantar fazendo a meditação. E se surgiu alguma dúvida, se vocês se sentem preenchidos, né, nós veremos depois, então. Então, qual imagem bonita nós criamos quando queremos meditar, quando queremos silenciar um pouco nossos pensamentos? A respiração pode ajudar. Então, com uma respiração suave, com uma respiração profunda, sintam que vocês estão mergulhando numa experiência diferente agora. Queremos observar nosso mundo interno e ver como eu estou me sentindo.
o silêncio favorece ter uma doce conversa comigo. Gostar de conversar consigo é muito importante. Amar a solitude. Muitas vezes nós sentimos que quem tem trabalho com o público, vive em meio de muitas pessoas, sente muita falta de solitude, de estar só, porque é uma forma de você trazer para si aquela experiência de calma, de paz. E muitas pessoas que são extremamente ocupadas, elas sentem que não tem muito tempo para cuidar delas. Estão tão atarefadas, estão precisando de quietude. Mesmo poucos minutos de silêncio e paz pode trazer uma mudança para vocês. Então eu sinto que cada um de nós tem essa possibilidade de sentir sua própria luz interna. É como se ela estivesse iluminando meus passos. E meu coração está tornando mais preenchido com paz. E a confiança está sendo recuperada. É importante nós termos essa visão amorosa e respeitosa para nós. É como um estado de autorrespeito que faz nós sermos mais pacientes também. As imagens da natureza era para inspirar que o ritmo da natureza é bom para nós. Eu sei que vocês podem morar numa cidade muito grande e que vocês são extremamente ativos, fazem 1000 coisas, mas mesmo assim, todos têm que dar uma parada. Todos têm que ter um encontro bonito consigo e com o Pai. É o que mais ele aspira, que a gente mantenha diariamente essa lembrança. Você é um ser de paz, um ser de luz, e você é um filho especial de Deus. O Pai tem tanto amor. Ele está chovendo bênçãos, está chovendo uma variedade de tesouros que pode trazer à sua vida um encanto especial. Então, reconhecer o Pai como essa luz, aprender a conversar com Ele, como um pai, como um amigo, e confiar nessa proteção. Então, eu sinto o seguinte, que conversar com o Pai é muito importante, mas ouvi-lo também é mais importante ainda. Perceber os sinais do que ele quer falar para você. E essa proximidade vai aumentando. Eu posso sentir o seu olhar divino sobre nós. E então, com um olhar tão doce, tão ilimitado de pureza e poder, vamos absorver tudo isso agora nesse momento e agradecer essa experiência de estarmos
esses minutos todos diante do sol do conhecimento, trazendo um encanto, trazendo entretenimento, trazendo muita paz e preenchimento para todos nós. Então, procurem espalhar as notícias boas, aquilo que vocês refletiram para muitos outros. E vamos ser esses instrumentos, esses ajudantes de Deus. Obrigada. Om